Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Parabéns para vocês que chegaram aqui até o quarto semestre. Eu sei que não foi fácil, né? Foi períodos aí bem difíceis devido à pandemia. A gente está tendo que, né, tendo aulas, né, à distância. Mas espero que, né, vocês consigam ter aprendido, né? Todos nós aprendemos com os nossos erros e acertos e acredito que agora, né, a gente consiga ter ali um aprendizado melhor. Mas a gente vai estar fazendo um nivelamento agora, tá? Para que se você perdeu alguma coisa no semestre passado, você possa resgatar, tá? Nessas 2 semanas agora, tá? Então não deixe a dúvida para trás. Esse é o momento de você conseguir colocar tudo em dia, tá? Vou fazer com vocês agora de cima para baixo, hormônios hipotalâmicos, adenohipófise, neurohipófise e, consequentemente, em cada organismo, né? Tireoide, nossas gônadas, glândulas suprarrenais, e a gente vai fazendo assim, ok? A gente vai começar, então, hoje na nossa aula com os hormônios hipotalâmicos. Lógico, nossa matéria aqui de bioquímica. Também vou estar dando esse semestre para vocês parasitologia. Então, tentem não confundir as matérias, tá? Tentem separar, né? Hoje eu vou fazer bioquímica com a professora Elisângela. Na quinta-feira, parasitologia, tá? Então, tentem assimilar essa diferença, por mais que eu dê 2 matérias para vocês, mas tentem assimilar essa diferença, tá? Então, agora, bioquímica, hormônios hipotalâmicos. Então, o nosso hipotálamo também vai ter uma divisão, como o hipotálamo anterior e hipotálamo posterior, tá? Na parte ali anterior, nós vamos ter ali o núcleo paraventricular, tem a produção da ocitocina e do ADH. Nós temos no núcleo supraóptico também a produção do ADH e ocitocina. Na área preótica medial, vai estar relacionado com a baixa frequência cardíaca e baixa pressão sanguínea. Na área preótica posterior e hipotalâmica anterior, nós vamos estar vendo, né, a parte ali responsável por regular temperatura, relacionado ao cansaço, à sudorese. Na parte posterior, nós vamos ter o hipotálamo posterior, que vai estar relacionado ao aumento à pressão sanguínea, medríase, tremedeira, tá? No núcleo dorsomedial, nós vamos estar vendo a estimulação gastrointestinal. No núcleo paraformical, nós vamos estar vendo relacionado ao centro da fome, centro da raiva, aumento da pressão sanguínea. No núcleo ventromedial, nós vamos estar vendo o centro da saciedade. No corpo mamilar, nós vamos estar vendo a parte responsável pelo reflexo da alimentação, tá? Então, cada parte, cada cantinho desse hipotálamo vai ter uma produção, uma parte relacionada a um hormônio específico, a uma função específica no nosso organismo. Então, a gente vai conseguir determinar, né, que nesse hipotálamo a gente vai ter uma produção de determinados hormônios, né? A gente sempre falava lá quando a gente estudava na neurohipófise, que para esse hormônio ser produzido, por exemplo, para o hormônio do TSH ser produzido, ele precisa de um hormônio estimulador. Ele precisa de um hormônio estimulador. Cansaram de ouvir esse hormônio estimulador, né? E esses hormônios estimuladores vão ser produzidos lá no hipotálamo. Só que a gente também não tinha visto que o hipotálamo também é responsável por produzir hormônios inibidores. Então, assim como ele vai produzir hormônios que vão estimular a produção de determinados hormônios, ele também vai funcionar para produzir hormônios inibidores, para falar, chega, não precisa mais desse hormônio. Então, vamos produzir o hormônio X para bloquear a produção do hormônio Y. Mas nem todos os hormônios vão ter hormônios inibidores. Então, por exemplo, eu tenho lá GHRH, tá? Que vai ser o hormônio ali do crescimento. Esse hormônio, ele vai ter um hormônio inibidor, que é o GHRIH, tá? Então, ele vai ter a produção de um hormônio que vai inibir a produção do hormônio GHRH, que é o hormônio, né, que vai estimular a produção do hormônio GH, que é o hormônio responsável pelo crescimento, tá? Que vai atuar em todas as células ali do nosso organismo. Só que nós também vamos ter alguns hormônios que não vão ter esses hormônios inibidores. E eles vão trabalhar como feedback negativo. Lembra lá que a gente tem então o quê?
Por exemplo, o nosso TRH, que é produzido lá no hipotálamo, ele vai chegar até a nossa adenohipófise e vai falar o quê? Vamos produzir o quê? Vamos produzir o TSH. O TSH vai ser produzido e secretado pela nossa adenohipófise, tá? E ela vai chegar até a nossa... o TSH vai chegar até a nossa glândula tiroidiana. E lá ele vai produzir o T3 e o T4, que são hormônios que vão estar atuando no nosso metabolismo. Porém, tá? O nosso T3, ele tem a função de, né, enviar o feedback negativo para o nosso hipotálamo, dizendo assim, opa, chega, já fui produzido, estou em quantidade normal, tá tudo ok, né? Então não precisa mais produzir o TRH, porque aqui na corrente sanguínea está tudo ok. Então essa percepção de quantidades de hormônios que estão na corrente sanguínea vão fazer com que o hipotálamo, tá, não produza mais esses hormônios. Então nós vamos ter esses hormônios que vão estar relacionados com esse feedback negativo e hormônios que vão estar relacionados com a produção de hormônios inibidores, certo? Então, nós vamos ter aqui o GnRH, que vai ser o hormônio liberador de gonadotrofinas, que são lá os hormônios FSH e LH, que vão estar, né, atuando sobre as nossas gônadas, ovários e testículos. O TRH, né, como a gente falou, é o hormônio liberador de tireotrofina, que vai ser o TSH, que vai estar atuando sobre a nossa tireoide. O CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, que é o ACTH, que ele vai estar atuando sobre o córtex adrenal, né? Nós vamos ter o GHRH, que é o hormônio liberador de GH, somatotropina, que vai estar todo o metabolismo, né, que é conhecido como hormônio do crescimento, vai estar atuando sobre todo o nosso metabolismo. E nós vamos ter, então, aí nesse caso, o GHRIH, que é o hormônio inibidor de GH. Agora, no caso, tá, da prolactina, nós vamos ter um caso diferente. A prolactina vai ser um diferencial. Por quê? Tem aqui PRF, que é o fator liberador de prolactina, PIF, que é o fator inibidor de prolactina. Por quê? Nós vamos ter a dopamina, tá? Sempre sendo produzida no nosso hipotálamo. Para quê? Inibir a prolactina. A prolactina só vai ser produzida, tá, quando a dopamina parar de ser produzida no nosso hipotálamo. E isso vai ocorrer quando o nosso organismo, tá, perceber que há necessidade da prolactina de estar sendo produzida no nosso organismo. Por exemplo, uma mãe, né, gestante ali precisa estar próxima ali a ganhar luz, já dependendo do organismo da mulher, já pode ser produzido, ou, né, tá naquele processo de sucção, de amamentação, vai ter essa parada de produção da dopamina para que essa prolactina seja secretada, tá? Então, essa prolactina só vai ser produzida quando a dopamina parar de ser produzida lá no hipotálamo, tá? Isso vai de acordo com, tá, o organismo. Isso pode ter interferência, tá, com os hormônios tiroidianos e também podem ter influência com o hormônio ali da ocitocina, né, do carinho, do afeto, né, do bebê, às vezes a mãe tá ali, né, então tudo isso tem relação com esses hormônios também, tá, mas esse é o diferencial desses hormônios. Então, o hipotálamo tem grandes funções. Ele tem regulação da adenohipófise, regulação da diurese, descida do leite. Ele é responsável pelo controle do sistema nervoso autônomo, regulação da nossa temperatura por estímulo local. Ele vai ter regulação da fome, regulação da sede, controle dos nossos comportamentos e das nossas emoções, ação regulatória indireta sobre o funcionamento da tireoide, adrenal, das gônadas, das glândulas mamárias e neurotransmissão nervosa auxiliar. Então a gente pode ver como esse hipotálamo tem uma grande função no nosso organismo. Sem hormônios, a gente tem uma desregulação comportamental, né, grotesca. Nosso funcionamento dos nossos organismos não teria, né, como funcionar sem os hormônios. Então, a função do hipotálamo
ter um funcionamento correto é importantíssimo para a nossa saúde, para o desenvolvimento e funcionamento dos nossos organismos, tá? Então, ele é, bem dizer ali, um grande participante diário dos nossos comportamentos, das nossas funções. Então, eles são muito importantes para o nosso funcionamento, para o nosso organismo. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês possam ter relembrado esse assunto. A gente vai descer agora, na próxima aula, para a nossa adenohipófise e depois neurohipófise. Então, se você ficou com alguma dúvida ainda do hipotálamo, aproveita a perguntar agora para a gente não deixar isso para frente, ok, pessoal? Bom restante de aula, eu fico com vocês aqui nos comentários. Boa noite.